O homem que andou sobre as águas e quase afundou, por causa da dúvida. Era a quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro antes do amanhecer. O mar da Galileia estava revolto, as ondas batiam violentamente contra o barco, e os ventos contrários faziam os discípulos remarem com todas as suas forças. Eles estavam exaustos. Horas e horas remando, e o barco mal avançava. As mãos sangravam de tanto esforço, os músculos ardiam, e o medo começava a tomar conta de cada um deles. Mas o que eles não sabiam é que estavam prestes a testemunhar algo que desafiaria todas as leis da física e da natureza. Algo que mudaria para sempre a vida de um pescador chamado Pedro. A tempestade, que ninguém esperava. Vamos voltar algumas horas. Jesus havia acabado de realizar um dos maiores milagres, a multiplicação dos pães e peixes. Mais de 5.000 homens foram alimentados. A multidão estava tão empolgada que queria fazer de Jesus o rei pela força. Mas Jesus sabia que seu reino não era deste mundo. Então ele fez algo que confundiu os discípulos. Os obrigou a entrar no barco e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Mas, mestre, por que não vens conosco? Perguntaram. Vão, eu os alcançarei depois, respondeu Jesus com firmeza. Os discípulos obedeceram, mas não entenderam. Por que Jesus queria ficar sozinho? Por que os mandava atravessar o mar sem ele? Eles entraram no barco e começaram a remar. Jesus subiu ao monte para orar, e foi ali, sozinho com o Pai, que ele passou horas em oração. Enquanto isso, uma tempestade se formava no mar. O vento começou a soprar forte, as ondas cresceram, e os discípulos se viram lutando pela própria sobrevivência. O fantasma sobre as águas. Eles já estavam remando há horas. Estavam no meio do mar, longe da terra. A escuridão era total. E então, algo aconteceu que os encheu de terror absoluto. Através da névoa e da escuridão, eles viram uma figura caminhando sobre as águas. Não estava em um barco, não estava nadando, estava caminhando em cima da água como se fosse terra seca. É um fantasma, gritou um deles. O pânico tomou conta do barco. Homens experientes, pescadores que haviam passado a vida inteira naquele mar, estavam apavorados. Alguns gritaram, outros ficaram paralisados de medo. Mas então, uma voz familiar cortou a escuridão. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14:27. Era Jesus. Ele estava caminhando sobre as águas como se fosse a coisa mais natural do mundo. As ondas que aterrorizavam os discípulos serviam de chão para os pés do Mestre. O pedido impossível. A maioria dos discípulos ficou em silêncio, ainda processando o que estavam vendo. Mas Pedro era diferente. Impetuoso, corajoso, muitas vezes falando antes de pensar, Pedro teve uma reação que ninguém esperava. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, gritou Pedro acima do barulho do vento. Mateus 14:28. Pense nisso por um momento. Enquanto todos os outros estavam aterrorizados pelas ondas, Pedro quis sair do barco. Enquanto todos se agarravam à segurança do barco, Pedro quis fazer o impossível. Alguns diriam que foi loucura. Outros diriam que foi imprudência, mas eu digo que foi fé audaciosa, fé corajosa, fé que não se contenta em apenas ver o milagre, mas quer participar dele. E Jesus simplesmente respondeu com uma palavra: vem. Mateus 14:29, o momento do impossível. Pedro olhou para os outros discípulos. Eles provavelmente pensaram que ele estava louco. Pedro, não faz isso, você vai morrer, fica no barco. Mas Pedro não ouviu. Ele colocou uma perna para fora do barco, depois a outra, e então aconteceu. Seus pés tocaram a água, mas não afundaram.
A água, líquida e instável por natureza, tornou-se sólida sob seus pés. Pedro estava andando sobre as águas. Imagine a sensação. A cada passo, desafiando a gravidade, desafiando a natureza, desafiando tudo o que ele conhecia como pescador. Suas pernas tremiam, não de frio, mas de adrenalina pura. Ele estava fazendo o impossível. Pedro começou a caminhar em direção a Jesus. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ele estava conseguindo. O pescador estava andando sobre o mar da Galileia. Naquele momento, Pedro não era mais um simples pescador. Ele era um homem andando no sobrenatural. Ele era a prova viva de que quando Jesus diz vem, o impossível se torna possível. O erro fatal da dúvida. Mas então aconteceu. Pedro, que estava indo tão bem, cometeu um erro que todos nós cometemos em algum momento da vida. Ele tirou os olhos de Jesus. A Bíblia diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Pedro olhou para as ondas, olhou para o vento, olhou para as circunstâncias ao seu redor. E no momento em que fez isso, a fé deu lugar ao medo, e ele começou a afundar. Você percebe? Enquanto Pedro olhava para Jesus, o impossível acontecia. Mas quando olhou para o problema, a lei da gravidade voltou a funcionar. Quantas vezes fazemos isso? Começamos bem, damos os primeiros passos de fé, saímos do barco, mas então olhamos para os problemas, para as dívidas, para a doença, para as críticas, para as impossibilidades e começamos a afundar. A mão que sempre está estendida. Mas aqui está a parte mais linda da história. No momento em que Pedro começou a afundar, ele fez a coisa mais importante. Ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me. Não foi uma oração elaborada. Não foi uma citação das Escrituras. Foi um grito desesperado de 3 palavras. E foi o suficiente. A Bíblia diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Mateus 14:31. Logo, imediatamente, sem hesitação, sem sermão, sem eu avisei, Jesus simplesmente estendeu a mão e salvou Pedro. E enquanto segurava Pedro, Jesus disse algo profundo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse homem sem fé. Ele disse homem de pequena fé, porque Pedro teve fé, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas. O problema não foi falta de fé, mas permitir que a dúvida entrasse onde a fé estava operando. As lições que transformam vidas. Essa história não é apenas sobre um milagre físico, é sobre princípios espirituais que podem transformar sua vida hoje. Primeira lição: as tempestades da vida têm um propósito. Os discípulos não estavam naquela tempestade por desobediência. Eles estavam ali porque obedeceram a Jesus. Às vezes, a tempestade não é punição, é preparação para um milagre. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Segunda lição: Jesus sempre vem até nós nas tempestades. Ele não esperou a tempestade passar. Ele veio durante a tempestade. Quando você está na sua 4ª vigília, no momento mais escuro, Jesus está a caminho. Ele nunca chega tarde. Terceira lição: para andar no sobrenatural, você precisa sair do natural. Pedro teve que sair do barco. Você não pode experimentar o poder de Deus ficando na sua zona de conforto. Fé sem risco não é fé, é apenas preferência. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Quarta lição: mantenha os olhos em Jesus, não nas circunstâncias. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando olhou para as ondas, afundou. O que você está olhando hoje? Seus problemas ou seu Salvador? Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Quinta lição: quando você começar a afundar, clame. Pedro não tentou nadar de volta ao barco. Ele não tentou resolver sozinho. Ele clamou a Jesus e foi salvo imediatamente. Nunca é tarde para clamar.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50:15. Melhor tentar e afundar do que nunca tentar. Aqui está algo que muitos não percebem. 11 discípulos ficaram no barco. Apenas um saiu. Apenas um andou sobre as águas. Sim, Pedro começou a afundar. Mas você sabe o que é mais incrível? Ele foi o único, além de Jesus, que andou sobre as águas naquele dia. Os outros ficaram secos, seguros no barco, mas nunca experimentaram o impossível. É melhor sair do barco e precisar ser resgatado do que nunca sair e nunca saber o que Deus poderia fazer através de você. Quantas pessoas hoje estão vivendo vidas seguras, mas vazias? Quantos estão no barco, criticando aqueles que ousam dar passos de fé? Quantos nunca verão milagres porque têm medo de arriscar? O que é seu barco? Hoje eu pergunto, qual é o seu barco? O que te mantém preso na zona de conforto? Qual é a sua segurança que te impede de andar no sobrenatural? Pode ser um emprego que você odeia, mas tem medo de largar. Pode ser um relacionamento tóxico, mas você tem medo da solidão. Pode ser o medo do que os outros vão pensar. Pode ser a insegurança, a dúvida, o passado. Jesus está te chamando. Vem. Ele está te convidando para sair do barco e andar sobre as águas. Sim, haverá ondas. Sim, haverá vento, mas enquanto você mantiver os olhos nele, você andará no impossível. Um convite para você. Se essa história tocou profundamente seu coração hoje, se você sentiu Deus te chamando para sair do barco, para dar um passo de fé, eu quero fazer um convite especial. Aqui no canal Viver na Palavra hoje, toda terça-feira trazemos histórias bíblicas poderosas e transformadoras como essa. Histórias que vão desafiar sua fé, inspirar sua jornada e lembrá-lo de que você serve a um Deus de impossíveis. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma história. Toda terça-feira, uma nova mensagem que pode mudar sua vida. Compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir que é hora de sair do barco. O desafio de hoje. Hoje eu te desafio. Identifique uma área da sua vida onde Deus está te chamando para sair do barco. Uma área onde você precisa dar um passo de fé. E faça essa oração. Senhor Jesus, eu ouço tua voz me chamando. Tenho medo, mas escolho confiar. Ajuda-me a sair do barco da minha segurança e andar sobre as águas da tua vontade. Manterei meus olhos fixos em ti. E se eu começar a afundar, sei que tua mão está pronta para me segurar. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, Pedro andou sobre as águas e Jesus quer que você ande também. Não deixe o medo te impedir de viver o sobrenatural que Deus preparou para você. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma história bíblica incrível.